Mateus capítulo 16. Aleluias. Glória a Deus. A partir do versículo 21 diz assim a palavra do Senhor: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos, que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Vai um pouco para frente, Mateus capítulo 26. Guarda e segura Mateus 16, que nós vamos, esse é o texto principal. Marca Mateus 16 e vai em Mateus capítulo 26. Aleluia. Versículo 48 diz assim: ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. A sua palavra está aberta diante de nós, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Toma seu assento, irmão. Porque Jesus chama Pedro, seu discípulo, de Satanás, e chama Judas, o traidor, de amigo? Porque Jesus, nos dois textos que nós lemos, ele chama o seu discípulo, um dos discípulos que um pouco antes tinha acertado na mosca, dizendo que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Mas logo em seguida, Jesus está explicando o seu propósito, e Pedro então diz assim: Jesus, eu te reprovo, porque tem compaixão de ti, Jesus. O Senhor está falando que precisa sofrer, precisa padecer nas mãos de tantas pessoas, dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. O Senhor está falando aí que o Senhor vai precisar ser morto e vai ter que ressuscitar no terceiro dia. Jesus, eu te reprovo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Pedro está dizendo isso para Jesus, e Jesus rebate dizendo o seguinte: arreda, Satanás, você para mim é pedra de tropeço. Alguém que anda com o Senhor, alguém que tinha feito algumas coisas acertadas diante de Jesus, agora está sendo reprovado pelo Senhor. E nós vemos no texto de Mateus 26, Judas, o traidor, sendo chamado de amigo pelo Senhor Jesus. Por que Jesus chama o amigo de Satanás e o traidor de amigo? Sabe por quê, irmãos? Porque amigo teu tem que ser amigo do propósito de Deus na sua vida. Porque nesse momento aqui, o amigão não estava levando Jesus para o propósito. Quem estava levando Jesus para o propósito? Era o traidor. E Jesus é capaz de dizer: amigo, para que vieste? Jesus, sabendo de tudo, de todos os passos, de todos os pensamentos daqueles homens, Jesus olha para
Judas e diz assim: amigo, você está me ajudando a cumprir o meu propósito. Querido, preste atenção, nós podemos estar equivocados acerca do reino de Deus. Sabe por quê? Porque o que é bênção para mim e para você? Bênção é tudo estar indo bem. O que é bênção para mim e para você? Eu estar prestes a receber um aumento no trabalho, eu estar sendo promovido, o céu está azul para mim em todos os sentidos. O que nós temos acerca das bênçãos de Deus? Qual é a nossa visão e o nosso pensamento acerca das bênçãos de Deus? É realmente um benefício o que estamos recebendo, que para nós parece bênção? Ou é um tropeço? Porque se nós olharmos para algumas passagens da Escritura, nós vamos ver, irmãos, que quando alguém recebe uma bênção de Deus, ele vai desfrutar daquilo. Mas quando alguém cresce de verdade, é quando alguém está sendo reprovado, é quando alguém está no deserto. Quem está sendo abençoado por Deus? Será que nós temos uma visão de quem está sendo abençoado? É quem está ganhando coisas? É quem está vencendo na vida? Porque se nós tivermos essa visão, o livro de Jó está equivocado, porque Jó está perdendo e Deus é com ele. Jó está perdendo tudo e Deus é com ele. Será que nós temos uma visão de quem está perdendo tudo, de quem não está passando um momento bom na sua vida? É alguém que está em falha com Deus? É alguém que está em pecado? É alguém que não está orando, precisa orar mais? Ou será que é propósito de Deus? Aquela pessoa está passando esse momento de prova e de luta, porque é nesse momento que ela vai crescer. Como nós pensamos, irmãos? Porque pode ser que o amigão que você tem não está te levando para o propósito. E quem está te levando para o propósito é o traidor. Todos nós fomos chamados para termos uma vida de propósito. Você tem um propósito, existe um propósito de você ter nascido. E o fato de você estar aqui nessa noite de domingo é porque Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. O fato de você estar aqui ouvindo a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, é porque nós temos um propósito. Agora, será que nós estamos entendendo o propósito de Deus na nossa vida? Porque os discípulos estavam andando com Jesus. Pedro dá uma declaração acertada acerca da identidade de Jesus. E aí Jesus fala no versículo 20 do capítulo 16, é tremendo isso, irmão, de Mateus. Jesus fala assim: olha, eu quero advertir vocês, não falem para ninguém ainda que eu sou Cristo. Presta atenção, nesse momento aqui, pastor Jorge, se os discípulos, sem entenderem muito bem o propósito, o porquê Jesus estava no meio deles, se nesse momento os discípulos começassem a espalhar e a dizer aos quatro ventos que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, ia dar problema. A missão de Jesus poderia estar comprometida, porque ia acontecer um evento político aqui nesse momento. Então Jesus está falando para eles: fique quietinho agora. Porque olha o que ele diz em seguida no versículo 21 que nós lemos. Jesus está falando o que aqui? Jesus está falando acerca do propósito. O propósito da vinda dele. Qual é o propósito? Lê comigo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário, olha o propósito, seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus está falando que vai acontecer. Eu ouvi ontem algo e achei muito interessante. Querido, parece que o reino de Deus muitas vezes para nós é muito fantástico. É muito fantástico o que Deus pode fazer. É fantástico mesmo, porque Jesus mudou a sua vida, irmão. Olha que Jesus fantástico, Bambam. Quem você era e quem você é hoje, isso é fantástico, meu irmão. Isso é tremendo. É só Deus que poderia mudar você, cascudo, carne de pescoço como nós éramos. Estamos sendo transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor.
Só o Espírito Santo pode fazer isso, aleluia. Então escute aqui, parece que tudo é muito fantástico e às vezes a nossa fé fica mirrada, porque se esses homens aqui estivessem entendendo o propósito de Deus, Cláudio, certamente, na manhã de domingo de ressurreição, eles estariam na porta do sepulcro. Já ele ressuscita, já esse negócio move aí. Eles estariam na porta do sepulcro, se eles crescem de verdade, se eles tivessem o pleno conhecimento e entendimento da missão de Jesus. E Jesus está falando, eu tenho que padecer, sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia. Jesus morreu, não tinha ninguém na porta do sepulcro, eles tinham fugido. E a prova que eles não estavam entendendo o propósito é a declaração de Pedro logo a seguir. O que Pedro diz? Jesus, eu te reprovo, hein? Você não tem que sofrer não. Você não tem que ir para Jerusalém não. Você não tem que padecer na mão desses homens não. Eu reprovo você. O que Jesus fez? Jesus não falou, poxa, logo meu amigo. Jesus falou assim para ele, arreda-te de mim, Satanás. Você está sendo usado como pedra de tropeço. Querido, deixa eu dizer uma coisa, olha para mim, sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Essa é uma noite de concerto. Tem gente que está do teu lado que não está te ajudando em nada a cumprir o propósito de Deus na sua vida. E tem gente que você está acusando que foi um traidor na sua vida, que foram pessoas que fizeram mal para você. Na verdade, essas pessoas te trouxeram você para o propósito de Deus. Porque você orou mais. Quando você passou um momento difícil, você orou mais. Quando você passou um momento de luta, você recebeu a visita de alguém. Quando você passou um momento de trevas, de meia-noite na sua vida, pessoas se levantaram para te ajudar que você nem imaginava. É o momento da ação do Espírito Santo. O momento do deserto, onde nós não ouvimos muitas vozes, irmãos. Sabe por quê? Deus às vezes nos tira e nos coloca no deserto e a gente não entende. E a gente está dizendo, preste atenção, porque nós somos assim. Muitas vezes nós estamos falando com Deus, Deus, por que eu estou passando isso? Eu sou fiel, eu estou vindo na sua casa, eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu tenho ajudado as pessoas, eu tenho contribuído com o crescimento do seu reino. E por que eu estou passando isso, Senhor? Porque eu estou sozinho, sozinha? Porque está faltando isso e isso na minha vida? E Deus não te responde, sabe por quê, irmão? Porque o deserto é o lugar onde Ele vai trabalhar e tratar na nossa vida, para que a gente possa nos levantarmos e entendermos o propósito dEle na nossa vida, e sairmos do deserto, porque o deserto na vida do cristão é um lugar de passagem. Nós vamos sair desse deserto preparados para tudo que Ele tem para nós. Só que nós não queremos o deserto, nós não queremos passar momentos difíceis. Nesse momento, irmão, Jesus fala para os discípulos não falarem nada, porque eles não estavam entendendo o propósito. E é muito ruim quando alguém não entende o propósito e sai falando por aí. É muito desastroso quando alguém não entende o propósito dele na sua vida, não entende o que está acontecendo e sai falando por aí. O propósito se torna comprometido. Mas esse era o propósito da vida de Jesus e da sua vinda. Esse era o propósito: sofrer, morrer, padecer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Você e eu estamos crendo no que Deus está falando? Você e eu no domingo de manhã de ressurreição estaremos na porta do sepulcro com faixas dizendo já já Ele vai ressuscitar? Ou estaremos reclusos nas nossas casas dizendo, por que eu estou passando por essa perseguição? Qual é a sua fé? Qual é a minha fé? O que nós estamos fazendo com tudo que Deus tem nos dado do reino dele, irmão? A sua palavra, a sua medida, o seu espírito, a sua graça, o seu favor, aleluia. Jesus falou para você que vai fazer algumas coisas, e você está preparado, já de pé, porque Ele falou que vai fazer. Por isso que a palavra chamar, ela significa ouvir, e também significa receber. Alguém que ouve e pratica, alguém que ouve e faz o que Deus está mandando.
Não existe duas palavras, porque alguém que ouve Deus falar, essa pessoa ela obedece. Ouvir e obedecer é a mesma palavra no original, porque é impossível alguém ouvir a Deus e não obedecer a sua voz. Deus está falando conosco e nós estamos obedecendo a voz do Senhor. Irmão, está tenso, mas depois vai ficar intenso. Não deixe nada te desviar do foco. Olha para mim, meu irmão, pega esse ouro, esse tesouro que Deus está nos dando nessa noite. Não deixa nada te desviar do foco. Não precisa sofrer não, sai dessa. Não precisa jejuar, não precisa ter tanto esforço da sua parte, não precisa fazer tanta coisa, vem para cá. Não perca o foco, não deixa nada e ninguém te distrair, te desviar do foco, irmão. Não deixa nada e ninguém te mudar a sua identidade, o propósito tem que ser firme. Jesus está firme no propósito, Ele está focado. Ele é capaz de chamar o traidor de amigo, porque o traidor está o ajudando no propósito. E Ele é capaz de chamar o amigo de Satanás, porque aquilo estava atrapalhando o propósito. Quem é teu amigo? Quem é amigo do propósito. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Oh, cheio. O teu amigo não é aquele que esconde as suas mazelas e os seus pecados, porque você é o melhor amigo dele, então ele contou o pecado que ele está cometendo para você, e você é o amigão dele, né? E porque você é o amigão dele, a amigona dela, você fica quietinho, porque o teu amigão está fazendo coisas erradas. Sabe o que acontece, querido? Você está sendo imputado pelo mesmo pecado como cúmplice. Você não está sendo usado diante de Deus para despertar essa pessoa para o propósito que Deus tem na vida dela. Sai dessa. Se você não for falar com o teu líder de célula, com o seu pastor, conta os dias que eu vou falar o que você está fazendo por amor ao Senhor e por amor ao propósito dele na minha vida e na sua vida. Esse é um amigo, irmão, porque é amigo do propósito. O amigo verdadeiro não é aquele que esconde o teu pecado, porque é o teu melhor amigo. A amiga verdadeira não é aquela que esconde o seu pecado, porque é a tua melhor amiga. O amigo verdadeiro é aquele que contribui para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Aleluia! Se é para aplaudir, aplaude direito, irmão. É para Ele. Eu preciso lembrar sempre, quem eu sou. Eu preciso lembrar sempre, irmão, porque sempre haverão Pedros dizendo: não precisa orar tanto, não precisa ir tanto na igreja. Mas eu estou focado. Arreda de mim, Satanás. Você está sendo pedra de tropeço. Eu vou continuar na minha missão. Querido, deixa eu te falar, tem a ver com a tua missão na terra. Você não nasceu para não entender o propósito de Deus na sua vida. Você nasceu para ser despertado, destravado para o propósito de Deus na sua vida. Existe uma missão que Deus colocou nas nossas mãos para fazermos para a glória e louvor do nome dEle. Aleluia. Esse era o propósito. Foi falado aqui quinta-feira, querido. Deus unge quem está no campo, irmão. Deus não unge quem está em casa. Deus unge quem se levantou para fazer a obra. Deus não unge quem está acomodado, apático. Ei, eu vou falar para você, porque o Espírito Santo falou para mim, e eu quero ser boca de Deus aqui. Sai da sua tenda, Abraão. Ei, quer ver coisas maiores? Tem terra para serem conquistadas. Levanta a tua mão direita para receber, que isso é profético. Existem algumas terras para serem conquistadas que estão na sua frente, e você só vai conquistá-las se você entender o propósito de Deus na sua vida. Sai da sua tenda, ela está limitando a sua visão. Olha para as estrelas. É tudo isso que Deus tem para nós. É fantástico, mas é real, porque Ele é poderoso. Aleluia.
Deus não unge quem fica em casa, Deus unge quem vai para o campo. Os irmãos estavam lá, os irmãos de Davi estavam lá na casa do seu pai Jessé, quando o profeta Samuel chega para ungir um rei. E o pai, porque estava olhando por vistas, ele escolhe o mais forte, o mais bonito, o mais corajoso, mas não era nenhum deles. Era o que estava no campo adorando ao Senhor. É o que estava dentro do propósito, irmão. É o que estava focado, alinhado, está cuidando das ovelhas, mas todo o tempo que tem, toca a harpa e adora o Senhor. Está focado, trabalhando sim, fazendo o que tem que fazer todos os dias, mas todo o tempo coloca o Senhor na frente e adora o Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Aleluia. Carobiavassaio. O que é bênção para você, meu irmão? O que é uma bênção para nós? É céu azul, é tudo estar bem. Você quer que eu fale uma verdade para você? Os momentos que eu mais fico bem com o Senhor são os momentos de vale. Eu estou falando de mim, estou falando da minha família. Os momentos que a gente mais busca, que a gente vai para cima, porque leão, quando está acuado, irmão, vai para cima, né? Ou saruê também, pode me chamar de saruê. Saruê, quando se acua ele, né? Irmão, quando eu estou acuado, aí que eu adoro, aí que eu levanto, eu me rendo ao Senhor. Porque eu sei que esse momento é tão precioso. É um momento que a gente só ouve uma voz. No deserto não tem fofoca, irmão. No deserto não tem notícias e mais notícias. No deserto você só ouve uma voz, a voz do Senhor. Será que eu estou precisando estar no meio de muitas vozes? Ou estou precisando passar um tempinho no deserto para entender o propósito dele na minha vida? Ele sabe como nos conduz, irmãos. E se você entregou a sua vida para Ele, Ele vai conduzir você para onde Ele quiser. Ele vai levar você para onde Ele quiser. Quem disse que Deus está somente nas coisas boas que acontecem? Quando Deus te abençoa, é para você desfrutar. Quando Deus te confronta, é para você crescer. Aleluia. O que é melhor? Receber a bênção ou ser confrontado pelo Senhor? Não responda. Você está entendendo que nós podemos estar equivocados acerca do reino de Deus, irmão? O que nós não precisamos de chave, irmão. Chave Ele já nos deu, a chave que abre e ninguém fecha. A chave do reino, aleluia. Porque Jesus chama Pedro de demônio e Judas de amigo? Porque naquele momento Judas estava levando Jesus para o propósito. Sabe de uma coisa? Não se assusta no que eu vou dizer, não. Se Jesus precisou de um Judas para levar ele para o propósito, nós vamos certamente precisar de um Judas para nos levar para o propósito. Porque Jesus poderia ter falado para Judas, sabe o que? Não, você não, caído em depressão, meu Deus. Judas, o zelote, o mais zeloso de todos, o tesoureiro da minha campanha, ele me trair, não. Não. Jesus fala assim, amigo, você está me levando para o propósito. Qual é a tua reação diante de algumas coisas ruins? Você já chora, já fala, porque Deus, você quer morrer? Ou você fala assim, Senhor, eu não estou entendendo agora, mas certamente eu entenderei tudo que está acontecendo na minha vida. Irmão, há uma densa nuvem de glória nesse lugar. Há um peso de glória nesse lugar. Deus está pressionando o crente. Sabe o que vai acontecer, irmão? Eu estou vendo crentes sendo destampados. Puf, vai sair. Vai começar a fluir.
Tem coisa entupida na sua vida, vai desentupir. O Espírito Santo vai mandar um líquido aí, vai desentupir tudo, vai começar a fluir de novo. Vai começar a fluir de novo, vida, coisa nova. Tinha crentes entupidos, obrigado Espírito Santo. Tinha crentes entupidos aqui nessa noite. Você será desentupido pela palavra do Senhor, e pela voz de Deus, e pelo Santo Espírito dele, aleluia. Não adianta orar para não ter inimigos. É uma oração errada, irmão. Deus usa os nossos inimigos. Alguém disse que até o diabo é diabo de Deus. Porque quando Deus quer usar, irmão, Deus usa a mula, Deus usa o diabo na vida daquele que ele tem um propósito. Quando Deus quer usar, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Não adianta você orar para não ter inimigos, são eles que vão nos levar para o propósito a maioria das vezes. Olha para a sua carreira. Quem fez você se levantar e falar, não, peraí. Quem fez você falar, opa, eu vou estudar mais. Não, eu vou ter que buscar, eu vou ter que resolver esse negócio. Diante do Golias você não ora, diante do Golias você taca pedra. Tem gente que está diante do Golias e está assim, Senhor Deus, derruba esse gigante. Derruba esse gigante na minha frente, Pai, eu oro, eu clamo a Ti. E sabe o que Jesus está falando, irmão? Filho, atira a pedra. Não é hora de orar, é hora de atitude. Ah, meu Deus do céu. Você está diante de um gigante. Tem gente que ora, mas não pratica a oração. Oração, orar e ter ação. Praticar a oração, irmão. Eu oro, mas eu vou para cima. Eu oro, mas eu me levanto para fazer aquilo que a oração, me trazendo revelação, me faz fazer. Ah, meu Deus do céu. Você entende, irmão, que o seu verdadeiro amigo não é aquele que concorda ou guarda aquele teu segredo que está te levando para o inferno. Seu amigo verdadeiro é aquele que por amor ao Senhor te diz, não faça isso, pare com isso agora. Porque senão eu vou contar para o teu líder, para o teu pastor. No mundo isso, sabe o que é? É caguetagem. No mundo, sabe o que é isso, irmão? Te delataram. No reino é amor. No reino é amor. Porque todas as vezes que você tiver oportunidade de se retratar diante de Deus, isso é amor de Deus, é a misericórdia do Senhor que te alcançou. O que adianta estar em oculto? O que adianta estar em oculto? Se qualquer um desses parlamentares aí, que negam tudo, que dizem que nunca ninguém roubou, nunca ninguém fez nada, nunca ninguém viu nada, nunca ninguém fez nada, se qualquer um deles que está negando até hoje disser assim, é verdade, eu vi, ele se torna cúmplice. Ele se torna alguém que agora está envolvido. No mundo, irmão, é ser dedo duro. No reino é ajudar, é ser suporte, não pedra de tropeço. Sabe quando nós somos pedra de tropeço por nosso irmão? Quando nós guardamos o segredo que está levando ele para o inferno. Olha para mim, igreja. Sabe quando você não é pedra de tropeço para o teu irmão? Sabe quando você é um agente que está levando o seu irmão a entender o propósito de Deus na vida dele? Quando você é capaz de dizer para ele, arreda Satanás, você está errado. Querido, não se trata de amizade, se trata de propósito. Não se trata de amizades coloridas, se trata de uma missão. Eu tenho que ser capaz de chamar o meu traidor de amigo, e tenho que ser capaz de chamar o meu amigo de Satanás, se ele estiver atrapalhando a obra de Deus na minha vida. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Seu irmão, ver seu irmão fazendo algo que Deus não aprova e ficar quieto,
faz com que você seja participante com ele desse pecado, irmão. Jesus vai cobrar você também. Se algum desses políticos, como eu disse, falar que sabia de alguma coisa, eles já são imputados como errados também. Nós estamos vivendo um tempo, olha para mim, nós estamos vivendo um tempo que Deus vai nos desiludir, porque tem muitos crentes vivendo de ilusão. E ao contrário do que nós pensamos, desilusão é de Deus e ilusão é do inferno. Porque quando a desilusão vem é porque a verdade apareceu. Mesmo que seja diante de alguém que você esperava tanto, amava tanto, gostava tanto, e você está surpreendido, você foi desiludido, a verdade apareceu, glória ao nome do Senhor. Agora, o que é ilusão? Ilusão é você estar correndo no deserto, correndo, achando que está perto alguma coisa. Agora está perto e aquilo é uma miragem, você nunca chega. Ilusão. Crentes que estão sendo iludidos. Ilusão. Jesus vai desiludir você. Fala para o teu irmão, Jesus vai desiludir você. Querido, o deserto é real e é preciso, viu? O deserto ele é real e ele é preciso. A miragem de algo bom é engano e tropeço. É no deserto que a gente ouve uma só voz, a voz do Senhor. A gente precisa entender o que é corpo de Cristo, irmão. Nós precisamos entender o que é corpo de Cristo. Escute o que eu vou te dizer agora, que isso pode mudar a tua vida. Anota aí, líder de célula. Deus não deu a igreja para você, Deus deu você para a igreja. Deus não deu o ministério para você, Deus deu você para o ministério. E quando você tem esse entendimento, você entende que você nunca vai funcionar longe do corpo de Cristo. Porque Deus, o teu nascimento tem um propósito: funcionar para o reino, funcionar para o ministério, funcionar como igreja do Senhor na terra. Essa igreja é bonita, é bacana, eu gosto do louvor. Tem gente bacana, legal aqui, mas ei, Deus não deu essa igreja para você, Deus deu você para essa igreja. Funcione no corpo de Cristo. Muda tudo quando nós pensamos isso, irmão. Sua vida tem um propósito, aí você vai entender que você só funciona no corpo. É por isso que tem muita gente que não entende isso, está alimentando algumas coisas que Deus não alimenta, irmão. Deus só alimenta aquilo que Ele cria. Repita comigo, Deus só alimenta, só tem o compromisso de alimentar aquilo que Ele cria. O que eu criar aqui, não vamos fazer uma campanha do sal grosso, vamos estender aqui o Vale do Sal, e você vai passar no sal. A toalhinha ungida, você vai comprar 10 toalhas, R$1.000 só, viu? R$1.000, 10 toalhinhas, e você vai levar na tua casa, e você vai... Irmão, quando eu alimento a igreja com amuletos, eu vou ter que alimentar a igreja. Deus não vai ter responsabilidade de alimentar essa igreja. Agora, quando eu alimento a igreja com a palavra, Deus tem responsabilidade em alimentar a igreja com a palavra dEle. Aleluia! Quando um pastor alimenta a sua igreja com religião, com amuletos, com tantas coisas, com adereços na cruz, irmão, ele vai ter a responsabilidade de alimentar a igreja. Deus não está ali. Deus não tem responsabilidade de alimentar a igreja, porque Deus nunca falou que alimentar a igreja, a não ser de uma forma, com a sua palavra. O único alimento saudável que vai fazer a igreja avançar, crescer e frutificar é a palavra. Fora isso, irmão, é Baal, é engano, é tropeço. É, irmão. Fala para o teu irmão, está tenso, mas vai ficar intenso. Se Deus quiser, senão fica só tenso mesmo, e a gente apanha e vamos embora para casa, dando glória a Deus, aleluia. Deus só alimenta aquilo que Ele cria. Homens de reino, querido, compartilham aquilo que Deus tem revelado. Você sabia que o desejo do meu coração, e o desejo do coração da liderança dessa igreja,
é que todos os obreiros dessa igreja, seja um diácono, um intercessor, um professor do departamento infantil, um professor da escola de fundamentos, pessoal do vídeo, pessoal do som, ministério de louvor, todos os ministérios da igreja. Querido, nós não queremos levantar gente que conhece de teologia e que é craque na palavra ou em alguns versículos bíblicos. Nós queremos levantar pessoas que sejam obreiros, que impartem o seu coração. Impartem o seu coração. Pessoas que entendem o propósito de Deus na sua vida. E não são pedra de tropeço para ninguém. Querido, quando alguém entende isso, e um dia alguém te parar na rua e falar: eu estou indo em tal igreja. Aí tem gente que eu já ouvi que diz o seguinte: você está indo lá naquela igreja? Olha, fica esperto, eu vim de lá, viu? Lá aconteceu isso, aconteceu aquilo. O que essa pessoa está sendo para outra pessoa? Pedra de tropeço. Qual é o teu encargo, a tua missão? É promover o reino de Deus. Fale bem. Promova o reino de Deus. Promova a tua igreja. Promova o que Deus tem feito no meio do povo dele. Fale de boca cheia o que você está sentindo da parte de Deus. Fale de boca cheia aquilo que você tem ouvido da parte de Deus. Fale de boca cheia a tua expectativa e a tua esperança no Senhor. É nele, irmão. Nele nós podemos ter uma grande expectativa. Ele não frustrará a nossa expectativa. Ele é fiel. O seu nível espiritual é medido conforme a sua capacidade de se render ao Espírito Santo. Quem é espiritual? Nossa, pastor, o fulano é espiritual, né? Olha, ele fala em línguas altas. Ele sapateia. Irmão, a gente gosta de tudo isso, viu? A gente sapateia, a gente pula, a gente dá cambalhota no espírito, a gente dá glória a Deus alto. Nós somos uma igreja livre para tudo isso. Mas ser espiritual não é isso. Ser espiritual, ser medido como alguém espiritual, é conforme a minha capacidade de me render ao Espírito de Deus. Quem é mais espiritual? É a pessoa que tem mais capacidade de se render ao Espírito de Deus. Se você tem coragem diante de Deus, não diante das pessoas, porque às vezes o embate é só nós e o Senhor. E você tem coragem de se render ao Espírito Santo, irmão, você é alguém espiritual. Você é alguém que vai receber algumas coisas do Senhor. Escute o que eu vou te dizer. Se sem Cristo você não pode fazer nada. Tem alguém que tem dúvida aqui que pode fazer alguma coisa sem Cristo? Todos concordam, e se você concorda, dá um glória a Deus em uníssono. Não agora, quando eu terminar. Todos concordam que nós não podemos fazer nada sem Cristo na nossa vida? Então escute aqui. Se você concorda que você não pode fazer nada sem Cristo, tudo que você fizer sem Ele não é de Deus. Não precisa orar, irmão. Não precisa querer entender o mistério dos oráculos profundos de Apocalipse. Tudo que você não fizer que Ele não aprova, Ele não está ali. Tudo que você fizer sem Ele, Ele não está. E quer ver uma prova? Quando alguém vai pecar, você não fala: Jesus, obrigado por aquilo que eu vou fazer agora. Jesus, eu te adoro. Não. Por quê? Porque já há um senso aqui dentro que eu passei o limite. Ele não está. Eu estou fazendo sem Ele, eu vou quebrar a minha cara. Tudo que você fizer aqui, você pode falar: Jesus, vem comigo aqui. Ah, meu Deus do céu. Tudo que você fizer no seu dia a dia, que você pode falar: Deus, esteja comigo aqui, Pai. Senhor, vai na minha frente. Deus, vem comigo. Ele está nesse negócio, irmão. Ele vai te abençoar. Você vai ver a diferença. Ele está aí, Ele está aí. Aleluia. Os seus atos de justiça não podem substituir a Cristo, porque sabe o que a palavra diz? Que Ele é a nossa justiça. Eu consegui não, irmão. Eu consegui por conta do Senhor na minha vida. Aleluia.
Ah, eu consegui aquilo, eu fiz aquilo. Não, foi o Senhor na nossa vida. Tudo é bom até substituir Cristo, irmão. A hora que algo que eu e você estivermos fazendo substituir o Senhor, deixa de ser bom. Repita comigo: tudo é bom até substituir Cristo. Acabou. Se substituir Cristo, deixa de ser bom. Deus nunca pediu para a gente mudar ninguém. E tem muita gente, e eu vou dizer, a maioria de nós queremos mudar as pessoas. Você prestou atenção que às vezes nós gastamos mais energia querendo mudar as pessoas do que mudando a nós mesmos? Não, aqui ele tem que mudar, eu vou fazer um jejum por ele. Jesus não muda, jejum não muda Deus, irmão. Jejum muda eu, aleluia. Jejum não muda os outros, jejum muda você. Eu vou fazer jejum por ele lá, porque ele precisa de jejum, ele precisa mudança. Querido, de Gênesis a Apocalipse, você não vai achar um texto dizendo que nós precisamos mudar as pessoas, mas você vai achar vários textos dizendo: mude você mesmo, porque se você mudar a você mesmo, você vai ver a mudança que o Senhor vai fazer ao seu redor e nas pessoas que estão ao seu redor. Tem alguém entendendo isso aqui? Aleluia. Fala assim para o teu irmão: não queira me mudar não, irmão, eu vou mudar, fala para ele. Eu vou mudar. Fala para ele: eu vou me colocar na brecha, eu vou fazer. Eu vou olhar para mim, eu vou apontar o dedo para mim. Sabe qual é a culpa, irmão, do que está acontecendo com você? Levanta a sua mão assim. Os obreiros já sabem. Vem vindo assim com a sua mão. Vem vindo. Vem vindo mais perto. Vem vindo em direção ao seu umbigo. Vem aproximando. Coloca a mão no seu umbigo. A culpa dessa barriga aí é sua, irmão, não é de ninguém não. Fala a Deus. Mas até da nossa barriga a gente põe a culpa nos outros. A culpa é nossa. Se levanta, meu irmão, deixa Deus trabalhar na sua vida. Se renda ao Espírito Santo. Ele quer fazer você alguém melhor. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema? Eu quero arrancar o joio. Irmão, tem gente que se eu pudesse, eu pegava pela garganta e tirava da igreja. Sai da igreja, você está trazendo problema para o corpo de Cristo. Mas sabe o que a Bíblia diz, irmão? Que o joio e o trigo vão crescer juntos. Ei, olha para mim. Não olha para o lado, que pode ser que tenha um joio do teu lado. Em nome de Jesus, seja trigo. Mas pode ser, escute, porque o trigo vai crescer junto com o joio. Mateus 13, 26. Olha o que diz a Bíblia. Mateus 13, 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-o crescer junto até a colheita. Vai ter uma colheita, irmão. Vai ter uma colheita e o joio será separado do trigo por ele, pelo Senhor, até o dia da colheita. E aí direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Querido, sabe qual a diferença do trigo e do joio? Uma das diferenças, eles estão no mesmo lugar. Às vezes congregam na mesma igreja. Posso falar? Estão ouvindo as mesmas coisas. Fazem parte do mesmo ambiente. Mas o joio não quer compromisso. O joio não assume responsabilidade.
Porque o joio, ele não se curva como o trigo facilmente. O trigo, ele tem mais facilidade de se curvar, de ser submisso à palavra. O joio é mais duro. O joio é duro. Ele não aceita ser tratado. Quando a gente vai chamar atenção, exortar um joio, ele espana. Ele vai mudar de igreja. Deu trabalho aqui, vai dar trabalho lá também. Deu problema aqui, vai dar problema lá também. Sabe por quê? Porque ele não aceita o tratamento. Ele não se curva, ele não se dobra facilmente. Ele não se submete a uma palavra pastoral, a uma palavra de alinhamento para a vida dele. Ele acha que ele tem razão naquilo. E o sentimento mais luciferiano que alguém pode ter é a razão. Talvez tenham pessoas perto de você que você até desconfia que é joio. Mas fica tranquilo, irmão. Porque se Deus tiver que usar o joio para você alcançar o seu propósito, Ele vai usar o joio. E você vai chamar o joio de amigo. Ei, tem gente aqui que vai chamar joio de amigo. Tem gente aqui que vai ter que usar de benevolência com a casa de Saul, como fez Davi. Sabe o que a Bíblia quer dizer quando o texto diz: prepara-te uma mesa perante os meus adversários, perante os meus inimigos? Sabe o que isso quer dizer? Não é que você vai estar sentado numa mesa de banquete e os seus inimigos que outra hora fizeram mal para você estão servindo você, não. É você que está servindo na mesa dos seus inimigos. Fala para o teu irmão assim: você ainda vai ter que usar de benevolência com quem te fez mal. Isso é forte, irmão. Isso é coração cristão. Você vai ter que usar de benevolência com a casa de Saul. Saul morre, Ana. O que Davi faz? Tem alguém para que eu use de benevolência da casa de Saul? Tem, Senhor. Quem? Mefibosete. E vem o manquinho lá e vai comer agora na mesa do rei Davi. Sabe por quê? Tem inimigos que vão comer na sua mesa, porque a mesa é tua. A comida da mesa, a provisão veio para você, você que comprou. Os utensílios de ouro e de prata na mesa são teus. A provisão veio sobre você. O favor de Deus alcançou você. E você vai ter para distribuir e para abençoar até gente que te fez mal. A mesa é tua, irmão. A cadeira é tua. Os utensílios são teus. A toalha é tua. A comida você comprou. Por quê? Porque Deus te deu condição de fazer isso e de usar de benevolência com quem te fez mal. Nem todo amigo é amigo do propósito. E nem todo inimigo é inimigo do propósito. Se você está no centro da vontade do Senhor, você vai conseguir discernir quem está fazendo bem para o propósito e quem está fazendo mal para o propósito. Não é acerca de amizade, é acerca da missão, é acerca do propósito. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Oh, ande com pessoas de propósito. Segura na mão do teu irmão, chacoalha ele aí e fala assim: eu quero andar com você se você for alguém de propósito. Oh, querido, escute, se há um decreto no céu que diz que Deus é o nosso provedor, qual é a sua dúvida? Se há um decreto no céu que diz que o Senhor é o nosso provedor, qual é a sua dúvida? Não poderia haver nenhum tipo de dúvida dentro do nosso coração. Ele vai prover sobre a sua vida. Eu quero declarar essa palavra e liberar essa palavra nessa noite, porque tem gente aqui, escute o que eu vou dizer, levante a sua mão. Tem gente aqui que precisa experimentar novamente, mais uma vez, a provisão sobrenatural e fantástica do Senhor. Eu quero liberar essa palavra, porque você vai dar esse testemunho. Deus virá com provisão sobre a sua vida. Por quê? Porque há um decreto no céu ao teu respeito. Ele é o seu provedor. Aleluia, aleluia.
Coralacei andaraie. Oh, tu és bom, em todo o tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo o tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Você pode declarar isso, tu és bom, aleluia. Tu és bom, em todo o tempo és bom, justiça está. Candaraceia, ramaia voz. Tu és bom, em todo o tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Levante a tua mão e diga o que posso te dar. O que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. E o que posso te dar, por tudo que tu és. Chega rompendo. Você me libertou e me curou. Adore ao Rei, diga isso. Tu és bom, em todo o tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo o tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. E o que posso te dar? E o que posso te dar? Tudo que tu és. Queira lá sei andar aí. Você me libertou e me curou. O que posso te dar? E o que posso te dar? Tudo que tu és. Você me libertou, Senhor. Você me libertou e me curou. Ei, tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça é o Senhor. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Escute o que eu vou dizer, escute. Diante dessa palavra que nós ouvimos nessa noite, irmão, sabe qual é a grandeza de Jesus e a grandeza de Deus? É que por conta do propósito, Jesus pode me chamar de Satanás e pode me chamar de amigo, mas Ele nunca vai me descartar. Porque o fato dele ter chamado Pedro de Satanás não tirou Pedro, não descartou Pedro do propósito maior, porque ele tinha liberado uma palavra: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então o que é mais lindo, irmão, no Evangelho é que não importa o que você falou, não importa o que você já fez, importa se você se arrependeu genuinamente diante dele. Importa se você se rendeu diante do Espírito de Deus e disse: eu quero outra chance, me dá outra oportunidade, Senhor. E aí Ele vem, irmão, porque Ele nunca vai nos descartar. Eu quero chamar aqui à frente você que Deus falou com você em algum momento dessa mensagem. Vem aqui, eu quero orar por você, porque nós precisamos entender o propósito dele na nossa vida.
você vai entender algumas coisas. E sabe o que vai acontecer, meu querido? Você não vai mais se enganar com algumas companhias e com algumas situações. Deus não desistiu de você. Talvez você está aqui, pode vir mais para frente. Talvez você está aqui e está falando: eu errei, Deus, eu nunca vou ser mais quem eu poderia ser na presença de Deus, porque eu errei, eu fiz isso. Querido, para Jesus você continua sendo amado, querido. Ele morreu por você.